Não existe evangelho, a pessoa está independente, sozinha. Se fosse assim, Jesus não constituía os 12 e não constituía os 70. Ele fazia tudo sozinho. Mas ele precisou de Pedro, ele precisou de João, ele precisou de Tiago, ele precisou de André, ele precisou de Judas, ele precisou de todos os apóstolos ali com ele. E precisou dos 70 para pregar as boas novas do Evangelho. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo desta igreja. Sem a cabeça, o corpo não vai funcionar. Amém? Amém, irmão? Vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7. Tem alguma coisa estranha aí. O teclado está saindo no sub aí. Você baixa um pouquinho o teclado no sub. Efésios 4, 7. Estamos estudando, mergulhando o livro de Efésios nesses domingos e tem sido algo precioso para a minha vida. Tem sido algo precioso para a minha vida. Mas não fale de boca para fora não, fale a verdade mesmo. Tem sido precioso. Tem sido edificante para você aprender um pouco mais sobre a carta dos Efésios? Todos acharam? Vou ler aqui na minha Bíblia NVI. Efésios capítulo 4, versículo 7. E cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Pai de amor e misericórdia, nós cremos na Tua santa palavra. E no nome de Jesus, nessa manhã, nós declaramos os nossos corações sedentos pela Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco nesta manhã. Dirige-nos, Senhor. Nos conduz sempre em triunfo de vitória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Senta aí, querido. Esse trecho de Efésios, nós lemos aí dos versículos 7 até o 14, foram 7 versículos. Podemos dizer que eles se dividem em duas partes. A primeira parte, entre os versículos 7 a 10, nós vamos entender o que Cristo veio fazer na terra. E a segunda parte, entre os versículos 11,
12, 13 e 14, falar o que Jesus colocou sobre os 5 ministérios. Paulo, ele traz o ensino para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, sempre demonstrando que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. A partir do versículo 7, Paulo declara dessa forma: e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. Graça, nós sabemos, e já falamos aqui, os pastores pregam aqui, é o favor imerecido. Eu não mereço estar aqui nesta manhã pregando para vocês, mas pela graça de Cristo eu estou aqui. Pela misericórdia dele e pelo favor imerecido, eu estou aqui nesta manhã. Nós não merecíamos ser salvos, mas pela graça, pelo amor de Deus, pela morte de Cristo na cruz, nós somos salvos. Vocês estão ouvindo bem aí o som? Está sendo legal? Tem uma coisa estranha aqui em cima, tem uma coisa diferente. Não sei se é o retorno. Vocês estão entendendo? Diga agora a Deus. Então Paulo diz aqui nesse versículo 7, todos os cristãos recebem ou receberam dons espirituais pelo favor imerecido, pela graça de Deus. Cada um de nós, cada um de vocês aqui, recebeu um dom de Deus, ou dons de Deus, através da graça de Deus. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Faz parte da nossa vida agora. Faz parte da vida do crente agora. Quando você aceita Cristo, Deus quer estar com você, andar com você, estar no seu coração, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, conduzir a vida do crente. Mas muitas vezes nós não deixamos que isso venha acontecer, por conta de alguns desejos, por algumas vontades, algumas situações. Nós temos que aprender a deixar que o Espírito venha nos conduzir, deixar as nossas vontades, deixar os nossos desejos de lado, carnais, e permitir que o Espírito venha nos conduzir e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Quem está entendendo comigo, diga a glória a Deus. Paulo diz, pelo favor imerecido, os dons foram distribuídos, foram dados por Cristo, mas esses dons servem para quê? Para a edificação do corpo, da igreja. Cada um tem um tipo de dom. Cada membro do corpo de Cristo deve se manter em sintonia com a cabeça, que é Jesus. Vocês estão entendendo? Cada um de nós devemos estar sintonizado, amarrado, ligado ao corpo e à cabeça. Sem a cabeça, o corpo não vai andar, não vai ter direção, não vai ter função. Nosso cérebro, ele dá ordem para a mão: levante, abra a boca, fale, caminhe, chute. Não é assim? Ele dá o comando. Cristo é a cabeça. Igreja, ande, marche, conquiste, seja vitorioso, levante-se, pregue, dirija. Estão entendendo, irmãos? Esse versículo 7 fala disso. Cada um deve se manter em sintonia com a cabeça e edificar um aos outros, para que possa cumprir a missão que Deus nos proporcionou. Eu tenho um dever de animar a Mário. Mário,
me anima. Agora de manhã, Mário me animou, trazendo louvores antigos que falam de Cristo. Estão entendendo? Quando um irmão me cumprimenta na igreja, ele me anima, ele me dá o ânimo para eu continuar. Quando o irmão conta um testemunho de edificação, ou de conquista pessoal, ou de livramento, ou de cura, ele está me animando para que eu possa continuar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é importante para a continuidade da pregação do Evangelho, da manutenção daquilo que Cristo veio fazer na terra. Por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância de nós nos relacionarmos. Apesar de sermos pedras vivas, mas pedras diferentes, né, que muitas vezes têm formas diferentes e encaixes diferentes, mas todas essas pedras são colocadas umas por cima das outras em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Está entendendo? Diga glória a Deus. E o propósito dessas pedras vivas é fazer a vontade do Pai que está no céu. Por isso que no Pai Nosso nós dizemos: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Veja que ele fala sempre no plural. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O corpo é importante para o reino de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 8, Paulo diz: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Paulo aqui, ele está citando, justamente, ele está apontando para o Salmo 68, versículo 18. Abra aí, Salmo 68, versículo 18. Para a gente entender e compreender melhor. Salmo 68, versículo 18. Subiste ao cume, levando os cativos, recebeste dádivas dentre os homens, até mesmo dos que se rebelaram contra a tua habitação. Está citando aqui a vitória triunfante de um rei sobre Satanás, sobre as suas hostes, dizendo que Jesus distribuiu dons para os homens, pela graça. E eu gostei muito de um exemplo de um historiador, que ele disse que quando um general vencia uma guerra, vencia uma batalha sobre uma cidade, ele entrava de forma triunfante nessa cidade, marchando com os seus soldados, indo na frente, marchando, entrando e mostrando para aqueles moradores daquela cidade: eu sou triunfante, eu sou o vencedor. E aí podemos fazer a analogia de Cristo sendo o general dos generais, só há um general, marchando de forma triunfante com os seus atrás. Eu faço parte desse pelotão, porque ele é o meu general. Mas quando Paulo diz, ele subiu ao alto, levando aqueles que foram feitos prisioneiros, porque eu era prisioneiro do pecado, eu era prisioneiro das minhas vontades, eu estava aprisionado pelos meus desejos, mas o meu general me libertou e me deu vitória. Te deu vitória.
E aqui cita que ele está retornando aos céus com os seus seguidores, com os seus, aquele que ele conquistou. E quando ele fala que ele distribuiu dons, ele me deu dons, ele te deu dons, para que eu possa compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a ele. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. A administração fiel desses dons, meus irmãos, vai determinar a nossa posição que nós vamos ocupar no reino messiânico de Cristo Jesus. Por isso eu quero usufruir muito desses dons que o Senhor me deu. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Deus derramou dons sobre a sua vida. Você tem usado esses dons para pregar as boas novas, para falar do amor de Deus, para ganhar vidas para Cristo, para trazer pessoas para a presença de Cristo, e não para afastar pessoas de Cristo, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. Se a gente não entender isso, não vai fluir, não vai andar. Cristo em nós, esperança da glória. Versículo 9, ele diz: o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aqui há um conflito de teólogos que alguns afirmam que o Senhor, ele desceu às partes baixas da terra, ou seja, ao reino dos mortos, ao Hades, aos lugares baixos, e ali ele pregou para aquelas pessoas que estavam ali, e levou elas consigo quando subiu. Outros afirmam que foi a vinda do Senhor Jesus a este próprio mundo que nós estamos aqui, lugares baixos, lugares inferiores, porque ele habitava nos céus com o Pai. Estão entendendo? E eu não quero afirmar nem uma linha, nem outra linha, mas eu quero afirmar que ele veio e ele cumpriu o seu propósito, e ele continua sendo o general, e eu sou um soldado de Cristo. Paulo está afirmando isso. Eu sou um soldado de Cristo. O soldado de Cristo enfrenta batalhas. Um soldado foi preparado e pronto para guerrear. Não estou dizendo aqui nessa manhã que você vai pegar em armas e sair matando ninguém, cortando ninguém, dando tiro em ninguém. Mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Vão haver batalhas que serão batalhas grandes, vão haver batalhas que serão pequenas batalhas, e vai haver um tempo também de paz. Por isso que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, eu também posso vencer. Através do seu nome, através do seu exemplo, através da sua vida. Se ele venceu, eu também vou vencer. Não significa que você não vai passar por situações, irmão, de adversidades e lutas. É completamente normal e natural. Mas que nós podemos colocar no nosso coração: eu sirvo a um Deus que é em general, poderoso nas batalhas, nunca perdeu uma guerra. Está entendendo? Diga assim comigo: eu tenho um Pai que cuida de mim e que cuida dos filhos, e eu sou filho desse Pai. Você pode aplaudir a Ele para eu tomar um pouquinho de água?
Agora, abra aí um pouquinho, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Vá para frente. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. O versículo anterior de Efésios que ele desceu, não foi? Uns dizem que foram as partes baixas, outros dizem que foi sobre a terra. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Posso ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante a seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Ele deixou a essência de Deus. Desceu às partes baixas da terra ou embaixo da terra. E não reivindicou ser igual a Deus, porque Ele é Deus. Mas a si mesmo Ele se esvaziou, chegando à morte de cruz. Uma das mortes mais cruéis daquele período. Morte de cruz. Mas depois da morte veio a glória, a vitória. Depois da batalha, depois da guerra travada, veio a vitória de Cristo triunfante na cruz. E é isso que nós, como igreja, temos que compreender. Que o meu Deus, o meu Jesus, venceu de forma triunfante. Humilhou Satanás e suas hostes. Talvez Satanás pensasse assim: matamos o Filho de Deus. E ele, no terceiro dia, ressuscitou. Efésios 10, Paulo diz: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos nos céus, para preencher tudo o que existe. Aquele que se humilhou, como servo, como um humilde, como um sofredor, subiu glorioso, em supremacia, em glória, em honra, o novo Adão. Diga assim: eu sirvo a um Deus triunfante, vencedor, maravilhoso, Emanuel, Deus comigo, Deus conosco. Você pode aplaudir a Jesus? Aí mesmo em Filipenses, volte um pouquinho, 2 versos 9 a 11, Paulo diz: por isso Deus também o exaltou sobremaneira às mais elevadas posições e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar, e toda língua irá confessar
que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo que esse não siga Jesus, vão saber quem era o Rei da Glória. Paulo está dizendo justamente isso. O nome dele é santo. O nome de Jesus não é para ser usado em nome de armazém, em nome de salão de beleza, em senha de computador. É um nome que está acima de todo nome. O judeu não fala o nome de Deus, você sabia disso? Por reverência. Eu estava vindo para cá, para a igreja, e a sinaleira fechou aqui da igreja romana, e eu estava observando os cristãos romanos passando, e não passam de costa, passam de frente, fazem referência ao altar que está ali proposto. Eu estou aqui criticando, mas eu estou falando para você o nível de respeito e de reverência a um altar que está lá, a um Deus que eles servem. Estão entendendo? Mas nós crentes não. A gente não tem reverência. Eu não estou dizendo aqui para você chegar aqui, quando você passar aqui na frente da igreja, se curvar, nem fazer sinal. Não estou falando isso. Mas onde está a nossa reverência à palavra de Deus, às coisas santas, ao nome do Senhor? Porque está lá no mandamento: não usarás o nome do teu Deus em vão. E muito crente usa o nome de Deus em vão. Coloca nome de senha, coloca nome de mercadinho, coloca nome de... repete toda hora, fala. E é uma coisa que está sendo banalizada hoje. Mas é o nome que está acima de todo nome, que deve ser respeitado e deve ser reverenciado. Que nós temos que ter muito cuidado. Usar somente na hora certa, na hora devida. Estão entendendo, irmão? Diga glória a Deus. Nós, como corpo, precisamos entender isso. Dar a reverência para o nosso Deus. Respeitar as coisas do Pai. Reverenciar as coisas de Deus. Ter respeito, ter temor. E Paulo fala justamente isso. O nome que está acima de todo nome. Porque o Pai exaltou o Filho. E o Filho exaltou o Espírito. O outro Consolador. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Versículo 11. Assim ele designou, aí vamos entrar agora na questão dos 5 ministérios. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, como cabeça, dá 5 ministérios para que a igreja utilize com o propósito de equipar aos santos. E a palavra equipar, aperfeiçoar, no grego se chama katatismos, que significa encaixe ou preparação. Isso serve para quê? Ajustar o que foi quebrado, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, completar a boa obra, equipar, colocar em ordem, organizar, caber, encaixar, enquadrar, preparar, fortalecer, aperfeiçoar, completar. A igreja, ela flui através dos 5 ministérios. E o que é isso, pastor? São cargos? Não. São chamados, um chamado que Deus dá para cada um. Os 5 ministérios foram dados para a igreja para uma estratégia, não uma estratégia de crescimento, de ganho de pessoas, não. Mas
são pessoas que foram dadas por Deus para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Nossa igreja, nossa comunidade flui através dos 5 ministérios. E os 5 ministérios, se a gente não entender isso, a gente não vai compreender o corpo de Cristo. Não é simplesmente pegar uma pessoa que está no nosso meio e dizer: agora você vai ser evangelista, agora Mário vai ser um pastor, agora Rubenito vai ser um apóstolo. Não é assim. É um dom, um chamado que Deus deu para cada um. E dentro do corpo, nós enxergamos quem tem esse chamado. Estão entendendo? Diga glória a Deus. E aí ele fala: foram chamados uns para apóstolos. O que são apóstolos? São emissários, são embaixadores. Alguns teólogos afirmam que apóstolos são aqueles que viram a Jesus, que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus. Outros afirmam: apóstolos são aqueles que vão na frente, que abrem, que conduzem. Eu quero crer dessa forma. O ministério apostólico. Na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos apóstolos? Ainda não. Quem sabe um dia o Senhor vai levantar um apóstolo aqui. Não sei. Para ir na frente, para ser o embaixador, para conduzir, para dar destino. Outros foram chamados para profetas. E aí há uma confusão muito grande, porque as pessoas pensam assim: não, o irmão deu uma profecia aí e tal, ele é profeta. Não, o profeta é aquele que Deus revela algo para ele, algo que vai acontecer lá na frente. Estamos na estação do inverno, mas o profeta prevê algo que vai acontecer no verão. Que Deus diz: olha, preparem-te para isso, isso e isso. E aí esse profeta traz para a igreja o que vai acontecer, e acontece. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Aquele que entrega a revelação direta de Deus, predominando ações do Senhor, reforçando aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Não é simplesmente um irmãozinho que, eu acredito nisso, que é usado por Deus para trazer uma profecia. Não, ele é profeta. Não. É aquele que tem uma comunicação direta com o Pai. Alguns pastores, e tem um pastor que eu gosto muito, que ele afirmou, que ele disse que nós não temos mais profetas sobre a terra. Eu discordo dele, que temos profetas sim sobre a terra. Mas tem muita profetada também sobre a terra. Muitos falsos profetas, irmãs. A senhora está dizendo: é sério? Tem. Muitos que dizem que são do Senhor e não são do Senhor. Muitos que dizem que trazem profecias que Deus não revelou e ações que Deus não quer. E muitos acreditam. Mas há homens que são profetas de Deus na terra. Na nossa comunidade, nós temos um profeta, ainda não identificamos. Estamos buscando em Deus para que Ele traga. Porque o apóstolo não pode andar sem um profeta. O profeta não pode andar sem o evangelista e o apóstolo. O evangelista não pode caminhar sem o pastor, porque é um andando com o outro. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Outros foram chamados para evangelistas. É o dedo maior. São aqueles que são pregadores do evangelho, que evangelizam, que ganham almas para Jesus, que têm essa finalidade, que cooperam com a obra, indo à frente, falando do amor de Jesus, trazendo as pessoas para Cristo, que tem a facilidade de ganhar, que entra no hospital, que entra no ônibus, que vai num terreiro de candomblé, que prega a palavra, que tem o prazer de trazer essa vida, e traz mesmo, e ganha, e coloca dentro da igreja, para que o pastor cuide. Estão entendendo, irmãos? O evangelista é o dedo maior, é aquele que tem um alcance maior,
que vai, que busca o perdido, que ganha aquele que está ferido, que traz o desviado. Não é simplesmente a gente pegar aqui e dizer, não, fulano agora vai ser evangelista. Não é assim. É Deus que traz. E isso é para aperfeiçoamento da igreja. Temos evangelista aqui? Temos. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Pastores são aqueles que alimentam, que amparam, que cuidam, que protegem a ovelha dos seus inimigos e que governam a igreja. Não é porque ele vai tomar o lugar de Jesus, não. É aquele que administra a igreja, que cuida, que comanda. Os pastores foram chamados para isso. O pastor não é evangelista. Eu, particularmente, não sei evangelizar. Não sou um evangelista. Já fui até consagrado evangelista em outro ministério. Mas eu não sei ganhar almas para Jesus lá na rua. Não me bote lá fora com o microfone, porque eu não vou conseguir. Porque eu não fui chamado para isso. Estão entendendo, irmãos? Às vezes as pessoas confundem a ideia que o pastor, que tem que ir pregar, que tem que ganhar almas. Não. Não é a função do pastor isso. A função do pastor é alimentar, estudar a palavra, cuidar, proteger, dar o alimento, governar, administrar a igreja. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Não cabe necessariamente ao pastor ganhar ovelhas. Não significa que eu não vou ganhar ovelhas. Eu posso até ganhar, mas não é a minha responsabilidade essa. Nossa responsabilidade. Quem vai é o evangelista, ele que ganha. A minha função, a nossa função como pastor é deixar ela forte. Preparar o campo para que ela possa comer o alimento. E uma coisa que eu aprendi e entendi é: não precisa de cercas para o pasto da ovelha. Porque tem alguns pastores que colocam cercas. Pelo menos aqui, nós não colocamos cercas. Porque se a gente dá um bom alimento para a ovelha, ela vai continuar comendo naquele pasto. Eu não preciso sair para outros pastos para me alimentar. Se eu estou me alimentando bem no pasto que eu estou, eu não preciso. Estão entendendo, irmãos? Por isso que aqui a gente não coloca cercas. Se você tem se alimentado bem no pasto que você está, você não vai sentir a necessidade de ir para outro pasto para comer. Estão comigo? Vou dizer agora. Porque aqui eu tenho um bom alimento. Eu me alimento bem aqui no meu pasto, porque eu também sou ovelha. Além de ser pastor, eu também sou ovelha. E se eu coloco na minha mente que eu estou comendo bem aqui no meu pasto, o pastel aqui é verdinho, é gostoso o capim daqui, a comida daqui é boa, a palavra, né? O ensino é bom, eu não tenho necessidade de ir para fora. E nós não colocamos cercas. Não é assim, bispo Ademir? Se estiver falando alguma heresia aqui, você vem e toma o microfone. Nós não colocamos cercas. Estão entendendo? Diga glória a Deus. E o mestre recebe os dons especiais para ensinar, capacitar, ajudar, fortalecer, através do ensino da palavra, com paciência e conhecimento. Temos mestre aqui na igreja? Sim. Temos. Que ensina, que ajuda, que mostra com paciência. E esse tem muita paciência, viu, irmão? Esse tem muita paciência. Traz o ensino da palavra e lapida a pessoa, prepara a pessoa. Então veja que quando Cristo estipula os 5 ministérios e Paulo passa isso para a igreja de Efésios, veja que um precisa do outro. O evangelista vai, ganha, traz a alma para a igreja, o pastor cuida, o mestre ensina, o apóstolo vai na frente. Você veja que um
precisa do outro. Então a liderança da igreja está pautada em cima dos 5 ministérios. Andando junto, sentado à mesa junto um com o outro. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Não existe pastor independente. Essa ideia de pastor independente não funciona. Pastor sozinho não vai conseguir nada. O apóstolo sozinho não vai à frente, não vai conseguir nada. O evangelista independente sozinho não vai realizar nada. Não vai conseguir enviar ninguém. Pastor sozinho não vai conseguir cuidar de ninguém. Porque eu preciso de Timóteos, eu preciso de Paulo do meu lado. Eu preciso de pessoas jovens para poder ajudar e capacitar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Eu preciso de um profeta. Eu preciso de um apóstolo. Eu preciso de um evangelista. Eu preciso de um pastor. Eu preciso de um mestre para me ensinar. Estão entendendo, igreja? Diga glória a Deus. Os 5 ministérios funcionam dessa forma. Para o aperfeiçoamento dos santos. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se o evangelista não trouxer a pessoa, como é que o pastor vai cuidar da pessoa? Mas se o evangelista traz a pessoa, o pastor cuida. E a ovelha precisa ter um pasto saudável. Ela precisa ter água potável. E ela não precisa se preocupar com as cercas. Porque o pasto que eu estou comendo tem comida farta e tem água boa. Porque Jesus diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba da água que eu te der. Eu quero beber dessa água, eu quero comer desse pasto. Queridos, nós temos que aprender a viver em unidade, mas com pessoas diferentes. Vou pregar um exemplo que eu peguei e achei fantástico. Se você, na sua casa, você tem um faqueiro, não é isso? O faqueiro tem um conjunto de garfo, faca, colher. Unidade é como se fosse um faqueiro. Você pega aquele faqueiro e joga em cima da mesa. Está tudo ali misturado. Faca, colher, garfo disso, garfo daquilo. Mas quando você monta a sua mesa para o almoço, você vai almoçar agora daqui a pouco, ou o seu jantar, tem lá a faca, tem lá o garfo, tem lá a colher. Você consegue comer com a faca? Consegue? Pode até, mas não é a mesma coisa. Você consegue comer só com o garfo? Como é que você vai cortar a proteína? Você não vai conseguir. A colher, como é que você vai adoçar a sua coisa? Como é que... A unidade diferente é isso. É cada um com uma função. É cada um crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não existe essa história de ovelha independente. Não existe essa história de ministério independente dentro. Não existe. Os 5 ministérios retratam justamente isso. O que Jesus está falando é: igreja minha, flui através dos 5 ministérios. Um precisa do outro. E nós precisamos de Cristo. Outro exemplo que eu achei fantástico para a galera que joga bola, a gente joga amanhã tem a nossa liga masculina. Um time de futebol, Felipe, Lucas ali que é meu centroavante, Filipão ali que é meu goleiro. Joga
com 11 zagueiros? Vai conseguir jogar com 11 zagueiros? Não vai conseguir. Vai conseguir jogar com 11 goleiros? Não vai conseguir. Vai conseguir jogar com 9 centroavantes? Mário está aposentado, né? Mário nunca mais jogou. Tá não? Então eu vou convidar para ir lá. Vai conseguir jogar com 9 atacantes? Não vai. Por que o time tem o goleiro, os 2 laterais, direito e esquerdo, a zaga, os 2 volantes para proteger a zaga, o meio de campo, que é a meiota, né? Os pontas de lança, ponta direita, ponta esquerda e o centroavante? Porque é um time, meu irmão. Um jogando com o outro, diferentes posições, mas cada um fazendo uma função. Isso é os 5 ministérios, isso é o fluir da igreja. Um precisa do outro. Quando está sofrendo um contra-ataque, todo mundo volta para marcar. Não é isso, Felipe? Volta todo mundo para tirar, para tomar bola da mão de Satanás. Para a gente roubar a bola e fazer o nosso gol. Porque o nosso alvo é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu preciso estar na igreja, por isso eu preciso congregar, por isso eu preciso ter relacionamento, por isso eu preciso confiar um nos outros, andar um com o outro, suportar um ao outro. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Não existe, querido, esse negócio de independência. Independência só da Bahia, que foi ontem, dia 2 e 7 de setembro. Agora em setembro. Paulo está dizendo justamente isso. E aqui nos Efésios 12, 13 e 14, para a gente finalizar. Ele diz: com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é o corpo de Cristo? Nós, a igreja. O propósito é edificar o corpo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu preciso chegar à maturidade de Cristo. Eu sou menino. Menino precisa o quê? De educação. Precisa ser guiado, precisa ser direcionado. Nós precisamos disso. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Criança faz o quê? Bate o pé, reclama, chora. Diz que não vai fazer, o pai coloca de castigo. Às vezes dá um corretivozinho. Mas nós não somos mais crianças, que Paulo está dizendo, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas. Essa tradução aqui é perfeita. Não, tem um negócio aqui. Apareceu uma situação aqui, vamos ali. Não, apareceu uma nova onda ali. Não, a minha base de crescimento e conhecimento é a palavra de Deus. Não há sombra de variação aqui. Jesus falou, nos últimos tempos, muitos apostarão da fé, através de ensino de falsos profetas. E tem muitos, meus irmãos. Muitos. E esses enganarão até os escolhidos. Nós temos que ter cuidado, discernimento. Quem a gente ouve, quem a gente segue, quem a gente escuta. Porque na hora do aperto, na hora da situação, você vai bater em que porta para você pedir o socorro? Esse que você segue na internet? Ele vai te atender no gabinete? Vai chorar com você? Vai te ajudar? Não vai. Não vai. Por isso que eu digo, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim.
Já estou terminando. Eu achei fantástico no acampamento dos meninos lá, dos jovens, adolescentes, a unidade deles. A unidade daqueles meninos foi assim, extraordinária. Se eles iam comer, todo mundo ia comer junto. Quem que vai orar? Fulano vai orar. Se acordava de manhã, aí vamos acordar todo mundo para todo mundo tomar café junto. Vamos participar do culto, todo mundo ia participar. Teve um dia lá, um domingo que a gente ficou, que a gente ia liberar eles para ficar na piscina, para ficar jogando, para ficar à vontade, que a gente chama de terra prometida. Eles não quiseram a terra prometida, quiseram ficar sentado com a gente na mesa, conversando sobre a palavra. E alguns assuntos que a gente estava colocando lá. Eu falei, poxa, estou feliz com essa geração. Aí teve até uma brincadeira, que alguém perguntou assim, pastor, e agora, qual é a sua palavra? Eu disse, não, combati o bom combate, guardei a carreira, porque a gente vai passar o futuro, a gente vai passar o cajado para eles. Você como pai, como mãe, está preparando o seu filho para que você passe o cajado para eles, meu irmão. E se você vê seu filho orando, lendo a palavra, pregando como eu vi lá, poxa, meu irmão, não tem preço isso aí. Do jeito que está essa juventude lá fora, do jeito que está essa adolescência lá fora, você vendo seu filho crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Menino que tinha vergonha até de orar, quando a gente chegou no final, não, pastor, agora eu vou ter um malhadão lá, que diz, agora eu vou orar, ora até igual o pai. Ora igual o pai, rapaz. Falei, puxa, aí eu comentei com o bispo, a mesma oração do pai, eu falei, isso, que coisa bonita. Porque, queridos, é a igreja. É onde nós estamos nos alimentando. É onde nós estamos colocando, tendo o nosso pasto. E não precisamos de cerca. E o lobo, se vier, a gente vai atrás do lobo, não vai deixar tocar. Porque se as 99 estiverem seguras e uma tiver, nós vamos buscar a perdida. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim.